Fala, meu futuro paciente, tudo jóia? Vamos entender um pouquinho, você que está pensando em melhorar o teu contorno corporal e se interessa pela lipoaspiração de alta definição, principalmente a lipoaspiração de alta definição feminina. Senta aí, vamos entender um pouquinho, vamos conhecer mais em detalhes essa cirurgia e saber exatamente que tipo de transformação a gente entende como sendo a ideal em casos de contorno corporal em que a gente vai utilizar a lipo de alta definição como principal ou única estratégia. Aqui a gente vai pegar um apanhado de algumas imagens de pós-operatório, de pacientes que passaram por essa transformação e vocês vão entender um pouquinho mais dessa caminhada. E vão saber, de fato, se faz sentido para você tá aí pensando em fazer essa cirurgia. Antes da gente começar, curta, compartilha, clica no sininho para você sempre receber as notificações desse canal maravilhoso. Sempre lembrando aqui, Daniel Botelho, sou cirurgião plástico há mais de 10 anos, eu viajo o mundo atrás das melhores técnicas em cirurgias de contorno corporal e cirurgias da mama, justamente para que o meu paciente possa ter acesso àquilo que o mundo produziu de melhor ou o melhor nestas cirurgias. Beleza? Então, roda a vinheta. Salve, meus queridinhos, então bora acompanhar um pouquinho. Primeira coisa, sempre quando a gente pensa em lipoaspiração de alta definição, vocês ficam sempre com aquilo em mente, a alta definição é sempre aquela definição extrema, aquela coisa muito marcada, artificial, principalmente casos femininos e também casos masculinos não tem nada a ver com isso. A boa lipoaspiração de alta definição é aquela que não se denuncia, certo? Então, quando a gente olha para alguns casos de pacientes que fizeram lipoaspiração de alta definição, o ideal que, naturalmente, vocês observando esses casos não se denuncia, que é um padrão de definição moderado, que é um padrão de definição quase extremo, né? A gente já percebe um pouquinho aqui de moderado a extremo, na verdade, né? A gente já percebe um pouquinho aqui das metâmeras, mas ainda assim um padrão de definição bastante natural. Aqui a gente já percebe um padrão de definição um pouquinho mais avançado. São todos casos, né, operados com a mesma proposta cirúrgica, só que a gente vai ajustando os detalhes da técnica para aquilo que a gente entende que vai compor melhor dentro daquele corpo da paciente, certo? Aqui uma outra paciente que fez uma lipo HD com prótese de mama, resultado super legal também. E o que é importante que vocês entendam, aqui uma outra também, paciente padrão de definição moderado. O que é interessante que vocês entendam aqui é que a gente vai alinhar o padrão de definição ao estilo de vida do paciente. Então, não necessariamente vai ser sempre aquele padrão de definição extremo e algo que, de fato, não se conecte com o estilo de vida daquela paciente. Então, é sempre muito importante que a gente observe esses detalhes e entenda, né, exatamente aquilo que a gente se propõe a transformar e mudar no corpo da paciente. Uma outra paciente que fez uma lipo HD, também só já tinha abdominoplastia, fez uma lipo HD com mastopexia, um resultado também bastante bom. Só que vocês entendem que cada detalhe nos resultados aqui tem as suas peculiaridades, nenhum deles são exatamente iguais uns aos outros. O que é importante aqui que vocês observem? Cada cirurgia tem uma certa padronização e essa padronização vai ser obedecida e trabalhada durante a cirurgia. Qual é a padronização da lipo HD? A gente tem uma padronização de acessos, quer dizer, os cortinhos da lipo, normalmente são incisões pequenininhas, incisões de menos de 1 centímetro, então vocês observam incisão no sulco da mama, através do umbigo, e uma incisão na linha do pubis, aqui também a mesma coisa, incisões na linha do pubis, através do umbigo, sulco da mama, mesmo processo, na parte de trás, sulco interglúteo, meio das costas, na axila também, na parte de trás. São sempre incisões pequenas, incisões de menos de 1 centímetro, certo? Agora, óbvio, aqui a gente vai dar já uma pequena pausa para vocês entenderem um elemento aqui que vocês já encontraram e eu sei que isso já meio que martela na cabecinha de vocês, que são os drenos, certo? Então vamos entender aqui um pouco a ideia do dreno, tá? Aqui os drenos na parte da frente e o dreno no sulco interglúteo na parte de trás. O objetivo do dreno, meus queridinhos, é a gente coletar um pouco desse líquido que fica após a cirurgia. Imagina só você, se a gente não deixar dreno nenhum, vai ficar ao redor de 1,5 litro a quase 2 litros para ser absorvido do corpo dessa paciente sem, de fato,
uma retirada mais facilitada, certo? Os drenos servem para que todo esse líquido saia de maneira mais rápida e que você não fique tão inchada, com tanta dor, diminua o processo inflamatório. Não há necessidade desses drenos ficarem por tempo muito prolongado. Nós deixamos esses drenos por, no máximo, 3 diazinhos, justamente para que esses drenos trabalhem. Logo depois os drenos são retirados e aí a gente segue com um planejamento normal, com as manipulações nos pós-operatórios que são feitas todos pela equipe de fisioterapia, certo? Então o que é mais importante que vocês entendam é que os drenos têm uma função primordial, principalmente na diminuição do edema, diminuição do inchaço, diminuição de seromas, que podem atrapalhar de alguma forma os resultados, certo? Ajuda também a diminuir um pouco de fibrose, toda aquela fibrose que acaba ficando em algumas situações podem ocorrer, não é a única causa, mas podem ocorrer também devido à ausência do dreno, acúmulo de líquido, uma dificuldade do corpo de absorver ou eliminar esse líquido excedente. Certo, meus queridinhos? Então aqui vocês observam, né, que a cirurgia ela tem alguns detalhes e algumas peculiaridades que a gente vai sempre estar de olho de caso a caso. Uma coisa que é super interessante que a gente costuma sempre utilizar no final de cada cirurgia são essas canaletinhas de silicone. Essas canaletinhas de silicone, aqui vocês observam novamente os drenos, essas canaletinhas de silicone são importantes justamente para diminuir também edema, diminuir espaço morto, diminuir inchaço e nos ajudam também a reduzir fibrose, certo? Então esse é um outro elementozinho bastante interessante que a gente utiliza nos pós-operatórios. Outra coisa curiosa, óbvio, normalmente a gente vai propor ou vai considerar trabalhar o paciente como um todo. É obrigatório, doutor Daniel, fazer lipo no corpo inteiro? Não, não é obrigatório. Mas pensa só, quanto mais abrangente a gente for, mais a gente vai conseguir trabalhar naturalidade e harmonia entre as diversas regiões do corpo, não é isso? Então, olha só, aqui um caso de lipo HD de braço. Quando a gente faz o braço, nosso objetivo não é um braço reto nem fino demais, mas uma pequena curvatura, uma curvatura suave. A gente deixa uma sombrinha ao nível do músculo deltoide, esse contorno que a gente faz junto com a lipo, justamente para que o aspecto fique mais natural. Aqui vocês observando na vista posterior, aqui um caso em vista posterior, vocês conseguem visualizar muito bem o detalhe do braço. Imagina só esse dorso conectado com esse braço mais cheinho. Vai ficar um pouco fora de harmonia, não é isso? Outra coisa que a gente sempre considera trabalhar junto, é óbvio, coxa e glúteo. Então, normalmente a gente pode trabalhar principalmente culote, face interna da coxa, melhorar principalmente a forma do bumbum, né? As incisões são ao nível do sulco do bumbum e no sulco interglúteo, aqui na parte mais superior, meio das costas, nível da axila, certo? Vamos entender aqui um pouquinho mais algumas outras situações para vocês entenderem um pouco mais da proposta dessa cirurgia. Aqui uma outra paciente que tinha uma deformidadezinha na região do bumbum. Nós melhoramos o contorno do bumbum, aqui a região dos acessos no sulco infraglúteo. Nós melhoramos o contorno do bumbum, fizemos toda a lipo dessa região, incisãozinha aqui ao nível das costas, no meio das costas e ao nível das axilas. Percebem que uma melhora considerável, principalmente, inclusive uma paciente com uma certa deformidade aqui nessa região do bumbum. Aqui um pós-operatório de braço, de lipo HD de braço. Então, o nosso objetivo é esse contornozinho suave e essa sombrinha do músculo deltoide, a cicatriz aqui ao nível da axila e tem uma cicatriz no cotovelo quando a gente vai trabalhar o braço em associado. Aqui um outro caso, também a mesma coisa, melhorando o contorno da região do glúteo, melhorando ao nível da cintura, que mais aqui na região posterior, também a mesma coisa. Paciente aqui, essa paciente ela tem um pouquinho do que a gente chama de hip dip, né, que é aquela fossa trocantérica. Para a gente trabalhar bem essa fossa trocantérica, a gente precisa trabalhar principalmente o contorno do culote, tá? Enxertar um pouquinho aqui ao nível do hip dip e muitas vezes também lipoaspirar um pouquinho na transição aqui do glúteo, para que a gente tenha um contorno também mais suave. Aqui a cicatriz no sulco interglúteo, cicatriz no meio das costas e tem cicatriz no sulco infraglúteo também. Certo, meus queridinhos? Aqui deu para vocês entenderem um pouco
mais sobre a ideia do que se propõe a lipo de alta definição. É importante vocês entenderem que a proposta dessa cirurgia não é se denunciar, é de fato transparecer bastante natural e que de fato fique com o aspecto que o paciente, se ele não quiser contar que ele fez a cirurgia, ele tem a possibilidade de não contar. Então o ideal é que a cirurgia nunca se denuncie, certo? Escreva aqui abaixo nos comentários se você curtiu, se você está considerando fazer essa cirurgia, qual a sua preocupação, qual o seu medo, me deixe saber, te aguardo no próximo vídeo. E você que está considerando agendar sua consulta, tem aqui na descrição desse vídeo o link de agendamento para você entender um pouquinho mais sobre a forma com que a gente trabalha, se você considerar vir a Londrina ou a São Paulo realizar as suas cirurgias. Te aguardo no próximo vídeo, um abraço, fui!